O executivo fica tão preparado que ele não responde nada. Eu, como jornalista, sempre acredito que se você não falar, alguém vai falar por você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arena de Ideias. Eu sou a Fernanda Schmid, diretora executiva da Oficina, e estou aqui com um parceiro da rede de reputação e influência, o Ale Lupe, da Compass Colab. Hello, Fê, a Fernanda Schmidt. Nome de artista, eu não vou cansar de dizer isso. Fernanda Schmidt, eu queria ter um nome importante, assim, imponente, como eu diria. Mas muito legal estar aqui do teu lado, Fê, fazendo parte desse projeto, junto com a Oficina e junto com a rede Reputação e Influência, a qual a gente faz parte, como você disse. Eu sou o Ale Lupe, sou cofundador e também diretor criativo aqui da Compass Colab. Vamos fazer nossa autodescrição para quem está escutando a gente, Fê? Boa, Ale. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, tenho 43 anos, estou vestindo uma blusa preta, uma calça também preta e um tênis e estou sentada aqui numa poltrona ao lado do Ale. E eu tô ao lado da Fê. Eu sou um homem negro de 55 anos, negro não retinto, meu cabelo é preto, barba branca já como um vovô. Tô vestindo uma camiseta preta, uma calça laranja, um tênis colorido. Calça laranja pra trazer, sabe aquela coisa do pecado? Aquela coisa de já trazer aquela coisa do brilho. Tô falando tudo isso, Fê, porque a nossa série, a série que estreia hoje, vai falar, né? A gente resolveu trazer aqui o assunto, os 7 pecados da comunicação e reputação. Pois é, Ale, não são os 7 pecados no sentido religioso, Ufa. tá? A ideia não é, não temos nenhuma questão moral aqui, não Ufa. precisa se preocupar. Seu lugar no céu, onde quer que seja, está guardado. O papo de hoje é sobre os 7 pecados, realmente. Essa série é sobre os 7 pecados da reputação. Então, como que avareza, luxúria, ira, inveja, enfim, os pecados que a gente conhece, aí a gente ouve todos os dias, a gente vive todos os dias, como que eles podem, muitas vezes, destruir a reputação de uma marca ou de uma empresa. E vamos navegar por todos eles, mas tem um começo. Vitor Presoto, por gentileza, rode a vinheta do primeiro pecado que ilustra esta série de podcasts sobre comunicação e reputação. Achei que se fosse ser Mukirana e não fosse fazer uma vinheta pra gente. Não posso falar o nome. Roda a vinheta! Avareza é o apego excessivo e desordenado ao dinheiro e aos bens materiais. É uma característica que impede a generosidade e a partilha, onde o indivíduo tem pavor de perder o que possui, muitas vezes se privando de confortos básicos. Então, Fê, a pergunta é: estamos ou não preparados para esse episódio inaugural, Fê? Olha, preparada para o episódio eu tô, mas eu não vou mentir que eu tô um pouquinho nervosa. Estamos. Porque com o currículo dessa nossa primeira convidada é de roer as unhas mesmo. A nossa convidada aqui para inaugurar essa série é a Josette Goulart. Ela é jornalista, fundadora do Tisha News, construiu uma trajetória cobrindo economia, negócios, poder, marketing, publicidade, já passou por diversos veículos gigantes como Gazeta Mercantil, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Brasil Journal e UOL, e atualmente tem a melhor newsletter do mundo do marketing, Josette Goulart. Quem não segue ainda, vai lá no Substack, porque vale muito a pena assinar, muito conteúdo legal, muita fofoca também, coisas assim dos bastidores, coisas incríveis que vocês precisam seguir. Josette, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, agradeço demais o convite de vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Josette, tem gente que não tá vendo a gente. Então eu já vou te agradecer primeiro, né? Obrigado demais por estar aqui com a gente. Faz tua autodescrição para quem tá ouvindo a gente. Claro! É um exercício bacana esse, né? Eu acho que é a primeira vez que eu me autodescrevo, sabia? Ela até perguntou se eu não fazia isso no meu podcast, vou começar a fazer, porque não tem nem a prática. Bom, eu tenho 1,60 m, mais ou menos, nesse momento estou sentada. O meu cabelo é crespo, mas hoje ele tá mais ondulado, porque eu fiz um negocinho pra vir aqui. Eu uso um óculos azul. Que mais que a gente pode escrever? Eu estou usando um blazer
creme com uma blusa preta e uma calça tipo jeans e tênis. Pronto. Quase fiz a propaganda do tênis. Quase. Mas não tem problema, pode fazer. Não tem problema. Vai que vem aí, de repente né? vem um patrocínio, Pois é, né? pode fazer. Olha, All Star, tá, gente? Então tamo aí. Olha, o Fê, a Josette, ela tem uma combinação especialmente importante para essa nossa conversa, porque ela conhece o mercado por dentro, acompanha as decisões com um olhar jornalístico, e tem uma coisa que a Josette não costuma curtir muito, é resposta pronta, assim, né? Tipo, né, Josette, não rola, Fato, né? fato. Principalmente quando existe aí uma boa contradição escondida atrás dessas respostas. Fê, bora em frente? Vamos nessa? Eu queria começar, na verdade, pedindo para você contar um pouquinho de você. Eu fiz aqui um currículo ali, né, LinkedIn, contei. Fala quem é a Josette, além desse monte de história aí dos grandes veículos pelos quais você passou. A Josette sem crachá, né? A Josette sem crachá. Nossa, eu tô numa fase empreendedora, o que é muito louco, né? Eu digo que eu nunca entendi tantos meus chefes como eu entendo agora. Em todos os aspectos, porque tudo é muito diferente quando a gente é empreendedor e a forma como você tem que lidar com os assuntos. Eu nunca entendi tanto um CEO como eu entendo agora, apesar do meu negócio ser pequenininho. Eu consigo entender a complexidade que é ser um CEO, né? De tudo que você precisa saber, da contabilidade até como contrata pessoas, como lida com as pessoas, de produto e etc., de marketing e absolutamente tudo. Então, é uma coisa muito louca. E eu entrei nesse mundo do marketing de um jeito muito curioso, porque eu sou jornalista há 27 anos já. Cheguei em São Paulo em 99, sou de Santa Catarina. Do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Urubici, que é uma cidade belíssima, tá super hypada no momento, porque tem uns lugares belíssimos lá. Mas foi do tipo assim, 10 mil habitantes, sei lá, Floripa devia ter na época uns 200 mil habitantes quando eu morei lá para fazer a faculdade, e depois você vem para 10 milhões de habitantes, então é uma escada assim. É muito louco. E eu escolhi essa profissão, amo essa profissão, mas eu já fui também do outro lado, eu já fui relações institucionais dos grandes consumidores de energia, porque chegou uma época que eu cobri energia tão especialista no valor, eu entendia muito. E aí eles me chamaram, eu fazia essa parte de relações institucionais e também comunicação. Então eu vivi um tempo em Brasília, sei como é que funciona aquelas estruturas, tive essa passagem que é super interessante, essa coisa de estar do outro lado do balcão, né? Eu acho que é super importante. Eu já fui assessora de imprensa da Fiesp também, Que demais. num tempo bem atrás. Mas eu amo a reportagem, então eu sigo... Já tá perdoada de todos os 7 pecados e mais alguns outros por aí. E aí agora eu tenho, né, a Tisha News, que desde 2019, que ela começou com um laboratório de linguagem, porque eu sempre tive essa coisa, tipo assim, como é que a gente se aproxima do leitor? Nós estamos ficando muito distantes do leitor enquanto jornalistas. E aí eu queria buscar isso e foi por isso que eu desenvolvi a Tisha com uma linguagem muito diferente, é uma linguagem que conversa. E também buscando esse lugar que os influenciadores começaram a tomar de nós jornalistas, né, de dar as informações. Então eu vi que a gente precisava mudar e a Tisha começou assim. E aí eu caí no mundo do marketing porque eu estava fazendo freela para o Brasil Journal. E aí o Geraldo Samor, que é o dono do Brasil Journal, falou assim, eu preciso que você me indique alguém para cobrir marketing. Disse assim, eu. Assim, você não tem fonte. Não, mas eu já fiz um curso, então... E aí, só que qual era o meu objetivo, assim, durante todas as minhas passagens no jornalismo, eu sempre aprendi muito, porque eu sempre fui muito especialista nos assuntos. Então, eu já cobri bancos, eu já cobri energia, mas eu já tributário, propriedade intelectual, assim, várias coisas, e eu passava a entender muito dos assuntos. E aí eu pensei assim, eu estou construindo uma marca que é a Tisha, nada melhor do que conversar com quem entende de fazer marca. E foi assim que eu caí no mundo do marketing, fiquei apaixonada, mas eu fiz de fato um curso, eu não menti pro Geraldo. Eu fiz o Miami Ed School, que foi muito maravilhoso, abriu minha mente para pensar mais fora da caixa também. Então é um mercado que eu adoro. Então hoje nós estamos com a Tisha, estamos com a parte de marketing e em breve vamos lançar uma nova vertical,
Spoilers. Ela acabou de falar de um pecado, que foi a mentira que ela já vê se ela já se livrou também. Mas hoje tem um pecadão aí pra ela conversar hoje com a gente, né, Fê? Pois é, hoje o assunto é avareza. E acho que a gente, muitas vezes até como profissional de marketing, a gente sente que o nosso CEO, né, o nosso chefe, é o avarento da história. Por quê? Porque eu quero investir, eu quero trabalhar ali a marca, etc. E vem alguém e fala assim, não, vamos cortar o investimento, vamos focar no máximo ali no promocional que dá o retorno imediato. Acho que a gente percebe isso muito e você deve sentir isso nas conversas, provavelmente não na frente das câmeras, mas nas conversas que acontecem ali antes do início da gravação ali dos seus episódios também, né? Sim, totalmente. A avareza é um pecado ou uma necessidade, né? Eu acho que tem também como é que a gente trabalha essa questão. E ela fez uma pergunta pra gente. Tá vendo? Começou. Pra quem acompanha a Josete, além da newsletter no Substack, ela tem um podcast que chama Os Tombo Que Eu Levo. É mesmo, esqueci já de de falar cara, a gente se identifica, porque, né, assim, o que a gente bem leva na vida é tombo, né? E aí é engraçado, porque ela tá entrevistando as pessoas e a pessoa vai lá e devolve a pergunta pra ela. Aí ela assim, sou eu que tô entrevistando, muito elegantemente, mas assim, não adianta você CMO, você, diretor de marketing da empresa. Eu já até me escondi aqui atrás do celular. Ela vai jogar, lá vem ela jogar a pergunta pra gente. Mas acho que eu queria justamente fazer essa pergunta pra você, assim, aonde que você enxerga que a avareza, ela tá mais evidente dentro desse mundo da comunicação? Eu acho que é um mundo que tá mudando muito. Todo mundo está mudando muito com a IA, mas eu acho que é um mundo que primeiro é impactado é o da comunicação, porque a IA não deixa de ser totalmente comunicação, né? Como você se escreve, o jornalista acaba se saindo bem porque sabe escrever melhor o prompt. Mas o próprio jornalismo, e eu vou falar muito aqui como observadora, e o que eu entendo mesmo é de jornalismo, então eu não entendo de reputação, mas vou dar os meus palpites aqui. Eu acho que as pessoas investem muito pouco em comunicação. E isso acontece no próprio jornalismo, por exemplo. Quando tem um corte, normalmente quando você vê os cortes acontecem na redação, que é justamente onde as pessoas que vão buscar a informação para passar. E isso é meio crônico em todo mundo. Assim, as empresas também cortam muito na comunicação, porque a comunicação talvez seja mais difícil de medir qual é a efetividade dela, né? Porque é uma coisa que aparece só no longo prazo. A gente estava até falando um pouco disso, então quando é difícil de medir, eu vejo que a empresa, agora que eu sou CEO, né? que você tem que pensar nos gastos, que você tem que pensar na planilha, então eu acho que talvez os CEOs, CFOs tomaram a empresa de um jeito, de pensando muito na planilha, e essa parte que não é tão lógica, ela acaba desaparecendo. Obviamente que tem empresas que são exceção e por isso elas acabam se destacando tanto, porque eu acho que a comunicação é uma das partes mais fundamentais. Quando eu fiz o curso lá de estratégia na Miami Ed School, para mim ficou muito claro do papel do marqueteiro que eu não tinha ainda na minha cabeça, porque para mim era fazer campanha. E aí eu entendi que um bom marqueteiro, um bom publicitário, ele entende absolutamente tudo da empresa. É ele que sabe onde está cada coisa, é ele que sabe para onde a coisa deve ir. Só que eu acho que essa visão ela é meio limitada dentro das empresas. Então, eu acho que por isso que acaba tem que corta na comunicação, que não é importante. Por que a gente vai ter uma comunicação interna, sei lá, um monte de pessoas fazendo, ainda mais agora com a IA, você vai lá e bota tudo na IA e faz a comunicação. Eu acho que está aí o grande problema das empresas. Não sei se respondi a essa pergunta. Ruim para mim responder. Não, mas porque a gente vai falar de IA, Josete. E ainda nessa, a gente vai esmiuçar um pouco mais, né? Porque é o assunto da vez. Por mais que a gente fale, não vou falar sobre IA, hein? A gente vai em algum evento por aí de inovação. Não vou ver palestra IA, daqui a pouco tá a gente lá. Porque vai fazer o quê, então? Essas alturas do campeonato. Mas, Josete, é o seguinte, tem uma fronteira aí delicada entre ser eficiente, preservar recursos, economizar no lugar errado, ou quando você acabou de dizer, né, para alguns, olhando aquilo como se estivesse economizando no lugar certo. A minha pergunta para você é, como é que a liderança pode perceber que ultrapassou essa fronteira?
Bom, falando do ponto de vista de comunicação com a imprensa, por exemplo, eu acho que os executivos, eles investem pouco tempo em entender o jornalismo, em conversar com jornalistas, que eu acho que a partir disso eles poderiam ter uma visão muito mais ampla da sua própria comunicação, dos seus próprios problemas, porque as grandes crises, normalmente, elas surgem porque algum jornalista recebeu alguma informação, e o cara não está nem sabendo de onde está vindo aquela informação, às vezes vem da própria empresa, às vezes vem de um processo judicial, às vezes vem, e o cara não está nem sabendo que aquilo está acontecendo. Então eu acho que esse exercício de ter o tempo de conversar, não só com os jornalistas, mas com as pessoas mesmos, dentro da própria área de comunicação. E os jornalistas, eu acho um exercício interessante, porque para mim é muito nítido quando eu tenho uma fonte que conversa com jornalistas e a fonte que não conversa com jornalistas. A que conversa com jornalistas é sempre muito mais preparada, é sempre muito mais antenada, sempre sabe mais o que está acontecendo. É nítida a diferença. Não é uma pessoa que tem medo de responder. E aí quem não conversa muito com jornalista, que fica lá no mundinho, ele fica meio, quase assombrado, assim, quando está com o jornalista. E isso transparece total e vai, né? A matéria acaba representando também esse lado da pessoa. Então eu acho que tem que ter tempo para se relacionar com todos os tipos de pessoas, de ouvir. Eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje nas empresas, é ter esse tempo de conversar com as pessoas e com o jornalista especificamente, que é o que eu estou defendendo meu aqui. E precisa ter esse entendimento desse tempo também, né, Josete? Assim, até da própria direção, ou dos CEOs, ou de que precisa ter esse tempo, né? Esse tempo de conversa, porque não é algo que você, por mais que hoje a comunicação seja extremamente rápida, né, no mundo, assim, não é uma coisa que você recebeu por lá, tal, foi, né? Não, Eu acho que o ponto é exatamente esse, assim, a gente vê muitas vezes, a gente vê isso dentro dos clientes, a Oficina é uma das maiores empresas de PR no Brasil, a gente tem clientes enormes, e a gente vê que em algumas, é muito engraçado, é até o perfil do executivo, assim, alguns executivos não querem falar com o jornalista, de jeito nenhum, etc, mas no momento que precisa, e que acontece de uma forma reativa, não tem esse relacionamento, então e aí volta, né, no avareza, às vezes não é nem a avareza só financeira, mas a avareza de não, eu não vou dedicar o meu tempo na construção desse relacionamento, acaba... Mas na hora que você não investe esse tempo, na hora que você não tem um relacionamento, muitas vezes o jornalista talvez nem te busque como fonte, não insista em pegar a sua versão também da história, ou vai ser uma coisa absolutamente reativa e falar assim, nossa, mas ele só tá falando isso, é o press release lá pronto, tal, não é realmente, né? Eu acho que tem um ponto que é bem importante de criar esse relacionamento para você poder ter uma boa reputação, né? Tem que ter um investimento no relacionamento. Não, e de estabelecer essa relação de confiança também, Sim. né? Porque eles querem ter a confiança na hora que vem a crise. Qual é a confiança que o jornalista vai ter numa empresa na hora que vem a crise? Nenhuma, se você não tem um histórico de relação. Porque se eu tenho um histórico de relação com aquela empresa, por que aconteceu isso com a empresa? Né? Então a gente busca entender melhor por que aconteceu. Agora, se você optou por nunca ter uma relação e muitas vezes, inclusive, trata mal, não dá resposta, fica dando cambal, não sei o quê, qual é a primeira reação do jornalista quando vem uma crise? Óbvio, né, que aconteceu isso com essa empresa. Você entendeu? Então você já acha que ela tem culpa no cartório. A mesma coisa a questão de responder ou não responder, né? A questão do silêncio, de será que aí a gente está falando da avareza de informação mesmo. É muito importante sempre responder as questões, porque a gente parte do pressuposto que a empresa que não quer responder tem culpa no cartório. É meio humano isso, entendeu? Não é nem que seja real. Mas por que não quer responder? Porque tem culpa no cartório, porque se não tivesse culpa no cartório, ia responder. Não é isso? Não tem nada para esconder, né? Não tem nada para esconder? Por que não responde? Não vamos comentar. Gente... Porque na hora de falar as coisas boas, me procura. Exatamente. Quando tá lançando produto novo, quando tá lançando quer livro, sair, né? produto, me procura. Não, e às vezes não quer nem explicar em off, que a gente chama, que é quando não exatamente a empresa está falando oficialmente, mas se quer, explica em off. Então, daí mesmo que você tem certeza que o negócio tá feio lá e eles têm culpa no cartório. Às vezes não é isso. Às vezes é um executivo que não está bem preparado, então tá aí, você tem que ter tempo para preparar o executivo. Aí você tem que ter esse relacionamento, você tem que conversar com as pessoas, porque
mais do que nunca vai ser a imprensa que vai pautar esse assunto, porque agora a IA responde com base no quê? Com base no que sai da imprensa. Então, mais do que nunca, esses executivos vão ter que estar preparados para ter esse relacionamento com a imprensa. E aí também tem muitos que confiam, tipo assim, não, a hora que vier uma crise eu vou aqui, né? Vou por cima aqui, falo com o diretorzão lá e derrubo a matéria. Isso aí é caixão, porque a hora que ele fizer isso, o jornalista que está lá embaixo um dia vai estar num outro lugar. Sim. E ele vai lembrar disso. É verdade. Eu não sei, eu acho que a gente estava falando aqui, né, Fê, até uma coisa que você tinha colocado aqui no roteiro, de muitas empresas quererem, né, ser reconhecidas como confiáveis, inovadoras, respeitáveis, próximas de seus públicos, mas nem sempre investe esse tempo, né, Josete, que você está falando de recursos na construção, porque o que você acabou de dizer, eu preciso preparar um CEO, preciso preparar esse líder para falar, para dar essa resposta difícil ou tudo mais, ou até para falar mesmo em outras situações, né? Para falar sobre a quantas andam as coisas, como você comunica a empresa, mas para se preparar a Josete lá, precisa de um investimento também, né? A Josete, um time da Josete para que você vai fazer pela IA, então vamos conhecer como a IA trabalha. Vamos ver como é que se faz um prompt. Não é assim sentar lá e me prepara um release, né? Falta muitas vezes esse investimento nesse time, não é, José? Mas tem também um outro ponto, que aí o executivo fica tão preparado que ele não responde nada. Ah, tá. Isso é um problema também. É um problema também, Porque aí você não está sendo você. Aí também é um problema e você não está dando informação. Então, é o famoso que a gente chamava no Valor, o investir para crescer. Vira e mexe, vinha um executivo, normalmente era um executivo de fora, e a assessoria vendia, você ia lá com o executivo de fora, porque é o presidente, não sei o quê, de tal divisão, de fora da empresa XPTO. E aí você ia lá entrevistar o presidente, todo poderoso, vindo de fora. Vamos investir para crescer. Que bom, né? Você vai investir para crescer, né? Jura? A gente sempre brincava, mais uma matéria investir para crescer. Porque, e a gente tá num mundo em que as pessoas não têm mais saco nem tempo para ficar nesse blá blá blá, né? E eu vejo, por exemplo, a minha newsletter. Eu sempre quero botar coisa muito diferente, coisa muito nova, um ponto de vista diferente. Por quê? Por que eu vou dar aquele mesmo que todo mundo já deu? E aí, na maioria das vezes, o executivo não está preparado. Ele fica falando aquelas platitudes e você fica lá olhando para ele. Aí depois ele, não saiu nada assim. Não, né? Você não falou nada. Então, eu acho que isso é importante também, saber essa relação que precisa ter. Você precisa dar informação. A partir do momento em que você se predispõe a falar com o jornalista, você precisa dar informação para ele. Porque senão não existe essa troca. O jornalista está lá pela informação. Então, se você não dá informação para ele, nem chama ele. Ele precisa dar informação. E às vezes pode ser informação até do concorrente, pode ser em off, pode ser uma conversa, assim, não precisa, sabe? Mas você precisa ter essa relação de troca. E a moeda de troca do jornalista é informação. Agora, dentro desse mundo de construção de reputação, uma empresa ou uma marca que está construindo sua reputação, existe algum momento em que essa avareza de informação, em que o silêncio, ele é positivo ou não? Nunca é. Nunca. Quer dizer, né? No manual de reputação diz que você fica em silêncio, deixa a coisa explodir e daqui a pouco vai embora. Sei lá, alguns casos pode ser verdade, mas depende do tamanho da crise que você está vivendo, depende do tamanho do problema. A gente teve, por exemplo, o caso da Americanas, né? Provavelmente alguém já sabia, alguém já tinha dado uma materinha aqui, outra ali, e aí você vai escondendo, daqui a pouco aquilo explode de um jeito, que aí explode daquele jeito que explodiu. Então, assim, tudo depende muito do que é, né? E aí eu tô dando pitaco num negócio que eu não sei. Eu, como jornalista, sempre acredito que se você não falar, alguém vai falar por você. Então, o seu silêncio, ok, você pode ter o silêncio. Alguém vai falar. Alguém na empresa está insatisfeito, vai falar. O jornalista vai procurar essa pessoa. Vai ter um processo contra você em algum lugar. Alguém vai falar por você se você não falar. Então, o silêncio, ele é... Em qual medida que é bom? Eu acho que tem o silêncio de você não entrar numa discussão numa rede social.
que aí talvez seja uma boa estratégia você não entrar. Mas tem a questão do jornalista. O jornalista está buscando informação. Então, não pode ter silêncio no jornalista buscando informação para uma matéria que vai sair. Né? Porque senão você acaba deixando os outros falarem por você. Você quer que os outros falem por você? Tá tudo bem? Às vezes pode ser uma estratégia deixar os outros são falarem. De dentro de casa, né? Os outros são seus funcionários, ex-funcionários. Exatamente. Tem um ponto, não sei se vocês vão, como vocês veem isso, mas isso eu percebo, porque o roteirista do Brasil chama uns outros roteiristas aí de outros países e parece que eles fazem um happy hour, você não sente isso? Fala assim, vamos quebrar o fim de semana geral e a próxima semana. E aí, exato. A impressão que dá, que tem algumas marcas ou alguns profissionais que acabam, como acontece tanta coisa, é um bololô de coisas acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos falando de coisa grande, né? Que às vezes deixa que isso aqui daqui a pouco some, porque entrou uma outra coisa tão grande, ou às vezes tão absurda na frente, que isso some de vez. Mas não some, né, Josete? Porque uma hora isso, você até meio que acabou de dizer isso, porque uma hora isso volta, né? Mas eu tenho a impressão também que muita gente aposta nessa coisa, não aposta? Aposta. A gente teve o caso, é que daí quando parte para política é mais complicado, né? A gente teve a questão das Havaianas no final do ano, eles optaram por ficar calados, não falar absolutamente nada. Sim. 3 meses depois o assunto voltou, porque o assunto vai voltando. Mas assim, eu entendo que a questão política até ela tem uma questão mais delicada para as marcas. É mais difícil também você entrar nessa discussão sem sair totalmente chamuscado disso. E acho que tem uma coisa também, as marcas talvez não precisem entrar em todas as conversas, né? Sim. Acho que esse é um debate, assim, que assim, nossa, mas está rolando a trend tal, ou está rolando... Gente, não precisa entrar em tudo, né? Não precisa dar pitacos sobre silêncios, né? Assunto, porque tem um silêncio, tipo assim, eu não vou falar absolutamente nada com ninguém. E tem o silêncio que você não aparece oficialmente, mas você fala com todo mundo, né? Eu acho que a escolha de falar com todo mundo sempre é melhor, porque você vai dando seu ponto de vista para as pessoas e as pessoas começam a entender um pouco melhor. Mas qual era a sua pergunta? Eu acho que eu fugi totalmente dessa pergunta, não? Era isso mesmo. É que, no caso das Havaianas, desculpa, é que teve gente aí que apareceu mais da sandália quebrando o pé em porta de loja, mas tudo bem. Porque aí fica essa coisa também. Disso, porque tem a coisa que fica surreal. Os roteiristas, eles fazem essas coisas loucas e aí, de fato, fica difícil lidar. Eu concordo com você. Porque, do tipo assim, é tão surreal os negócios que você fica meio sem saber como lidar. Eu concordo com você. Fê, você puxe a minha orelha, por favor, fala assim, Alê, eu tenho uma pergunta aqui. Eu fico atravessando o seu roteiro aqui. Até dentro do que a gente acabou de falar, porque você acompanhou aí várias organizações diferentes ao longo aí da sua trajetória. Organizações, como você mesma disse, né, mas ali na comunicação. A avareza da informação, ela aparece como para você em relação a empresas, jornalistas e sociedade? Existe um lado da sociedade também um pouco avarenta no consumo da informação, assim, como é que você vê? Também analisando, né? A sociedade talvez como um todo, acho que não dá para colocar em bloco, em caixa. Mas a gente tem aqui, 210 milhões de pessoas. Quem lê jornal? Já começa por aí. Já começa por aí. E eu acho que foi uma das grandes coisas que o jornalismo entrou na Arapuca, que foi ficar refém do algoritmo, né? E agora os publicitários vão viver isso também. Ficar todo mundo refém do algoritmo. E aí você fica refém do algoritmo e você não forma a sua comunidade. Então você chega um momento em que as pessoas veem a reportagem, porque elas são impactadas, elas não têm a menor ideia de onde estão lendo aquilo. Se é na Veja, se é no Estadão, se é na Folha, ou seja, elas não têm ideia de onde elas estão lendo, elas só estão lendo. Pode ser do Pleno News, sei lá, essas coisas todas que tem por aí hoje. A informação chega num formato que ela já está acostumada, então ela já pressupõe que aquilo é notícia e é verdade. E aí você vai indo para esse caminho, tipo assim, quem são os leitores, né? Então, outra coisa da avareza de leitor brasileiro não paga pelo jornalismo. Não paga, e isso é um problema, porque assim,
Vamos supor que uma marca passe por uma grande ataque de fake news. Sim. Quem vai salvar essa marca? Sim. É o jornalismo. Uhum. E a própria marca não vê isso, porque as próprias marcas não investem no jornalismo, eu digo em termos de colocar campanha publicitária, essas coisas de publicidade que a gente já vê, porque elas esquecem que elas têm um papel de sustentar o jornalismo para elas mesmas. Sim. Porque daqui a pouco, se não tem mais jornalista, se não tem mais ninguém com um método checando se aquilo é assim, se aquilo é assado, e escutando as várias versões, quem é que vai checar? Exato. Quem é que vai fazer? E aí, se você sofrer um ataque na sua marca, você vai buscar quem? Você vai entrar em que discussão? Onde que as pessoas vão buscar do tipo assim, não, mas espera aí. Foi igual o caso da Covid. O que aconteceu? Na Covid, os sites todos explodiram de audiência, porque as pessoas de repente viram assim, gente, eu preciso de uma informação confiável. Teve até um consórcio grande que foi feito na época. Isso, então elas foram para esse lugar porque elas precisavam de uma informação confiável. Só que o jornalismo está cada dia morrendo um pouquinho. Então, se a sociedade inteira não acordar para isso, seja pagando uma assinatura, seja as marcas fazendo publicidade e incentivando o jornalismo, e aí não é para ter retorno, esse retorno imediato de que vou botar aqui e vai dar performance, vou vender não sei quanto. Não, é investindo para daqui a um tempo você ter um jornalismo forte. Fontes que você incríveis, né? Fontes que você pode realmente... Que vai te ajudar, mas não, hoje as marcas veem o jornalismo como inimigo, as marcas veem o jornalista, tipo assim, ele vai fazer pergunta, eu vou cair, vai ser ruim pra mim. E não é assim, entendeu? Eu nunca esqueço aquele filme do Lobo de Wall Street, não sei se vocês lembram. Muito bom. Que ele foi lá e deu uma entrevista, foi ele mesmo e tal, não sei o quê, e a matéria ficou um horror pra ele. E aí ele ficou putaço, assim, o que esse cara fez, não sei o que. Tinha fila de gente querendo trabalhar com ele depois da matéria. Então você veja que tem essas coisas. Então o jornalismo ele é muito importante e hoje ele é a base das informações todas que estão por aí. Porque a gente tem um monte de sites que faz curadoria, que faz não sei o quê, que é tudo com base no que é produzido pela Folha, pelo Estadão, pelo Globo, pelo G1, não é? Então eu acho que falta um pouco dessa visão, tanto por parte dos leitores, porque mesmo quem é leitor mesmo não paga e acha que é um serviço público. A gente podia seguir um modelo britânico, né? A BBC é uma emissora pública, por exemplo, e é uma puta emissora de jornalismo. Exato. Só que aqui a gente não tem. E aí, né? Como a gente faz? Então eu acho que tem essa avareza por parte do leitor e da sociedade e das marcas. Você tocou em diversos pecados ainda. Tem a avareza de quem não quer pagar pelo conteúdo, tem a gula de consumir conteúdo sem parar, mas aí vem a preguiça de não checar o conteúdo. Maravilhoso. Dá pra seguir. A gente pode gravar todos os pecados com ela. Tem a ira dos conteúdos, que aí também tem um lado hoje que a gente vê também muito de clickbait, né? De assim, manchetes que muitas vezes até, e a gente vê isso às vezes até com nossos clientes, a manchete tá incrível, assim, a manchete tá chamando uma coisa, a matéria em si tá toda certinha, mas o jornalista, na ânsia às vezes por conseguir a atenção, por conseguir o clique ali pra matéria dele, faz uma chamada que você fala assim, gente, não é isso que diz a manchete, sabe? Assim, não é isso que diz a matéria. E a gente como bom, curioso e fofoqueiro, quer falar, como é que é? Mas aí o que acontece? Você vê de novo, você vê a manchete, você não lê a matéria, né? A gente tá falando de reputação, a gente volta... Você não tá construindo a reputação, Exato. Né? E tem a soberba também das marcas de achar que elas não precisam do jornalismo. Aí, ó, tem todos. Gente, essa foi a série de podcasts, os 7 pecados. Não, mas é bacana. Vai lá, Fê. Josete, a gente tava falando, então, sobre essa importância de você construir o relacionamento, de você se posicionar no momento de crise. Agora, tem... Assim, essa transparência, muitas vezes, da empresa, ela não pode também gerar uma vulnerabilidade para a empresa? Até que ponto é bom você se colocar? Onde você enxerga essa linha? Tem um erro, talvez, de conceito do que é transparência. Transparência não significa que você tem que contar tudo. Mas você não pode deixar de contar o que você deveria ter contado. Então, tem essa diferença, entendeu? Vamos voltar para os processos judiciais, porque eu falo muito dos processos judiciais, porque eu fiquei 4 anos cobrindo processos judiciais, e aí eu lia, e aí eu nunca esqueço o primeiro acórdão que eu li de um juiz, e eu olhei assim,
E agora, quem ganhou esse que você não entende. Mas por que eu quero voltar para os processos judiciais? Porque às vezes a empresa vai lá, dá uma resposta meio transparente, porque ela está sendo meio transparente porque ela sabe que ela tem um negocinho lá, mas ela não vai falar daquele negocinho sem ser questionada. E aí o repórter já tem um processo judicial sabendo daquela informação. Aquilo já está em algum lugar. Então você percebe que você tem que calibrar o que é transparente. É óbvio, você não precisa abrir tudo. Isso, né, nenhuma empresa vai fazer isso, até porque você não abre tudo, porque você tem concorrente, você não precisa entregar as coisas para o seu concorrente. Mas o que você deveria falar? Eu acho que a transparência está em você saber o que você deveria falar e que você deve falar. Né? Não deve ficar só aguardando aquilo ali. Então, eu acho que tem essa questão. Então, a vulnerabilidade, normalmente, ela já existe. A empresa só não percebeu qual é, entendeu? Então, não é que a empresa vai ficar vulnerável. A vulnerabilidade já existe. Porque jornalista é tratado, vou dizer aqui, denúncia. Denúncia, tá na vinheta de denúncia. Tá. A gente é tratado como culpado das coisas, mas a gente é só o mensageiro. A vulnerabilidade já existia, ou já estava no processo judicial, ou já tinha uma pessoa que estava falando, ou tinha um concorrente que já sabia e já contou para o jornalista. A vulnerabilidade já existe. Não é o jornalista que está indo te deixar vulnerável, entendeu? Não é informação. Aquela máxima, não mate o mensageiro, né? É isso, e o povo adora matar os mensageiros. Não sei qual é a satisfação. Esse jornalista aí, ó. Qual é o pecado de matar o mensageiro? Precisamos encaixar, tem vários. Ele pode estar, né, já que você falou em acórdão, precisa ver ali onde se encaixa, ele pode se encaixar em vários crimes. Exatamente, aí, né? exatamente. Ô Fê, dentro disso que você falou, pensando aqui, internamente, existe uma avareza interna quando você tem uma empresa gigante aí na casa de seus tantos mil funcionários. O quanto é avarento, às vezes, a comunicação interna, até para crises. Aqui na Compasso, a gente fez por um bom tempo uma rádio para uma grande empresa, uma empresa gigante aí, do ramo de serviços, de back-office e tal. E eles foram invadidos, eles tiveram uma invasão, isso custou muito caro para a empresa, e eu acompanhei tudo isso por dentro da empresa, e é terrível isso, né? Quando você, como você falou, quando você passa a olhar pelo lado de dentro e o quanto os CEOs e quanto uma direção inteira de uma empresa sofre com um ataque, e que isso gera milhões de prejuízo e tal. Mas como é que em que ponto é avarento você comunicar isso ou não comunicar isso para dentro da empresa, né? Eu dei esse exemplo aqui, mas é um exemplo bom, porque assim, você parte do pressuposto que ninguém está sabendo daquilo quando você decide não falar nada. E é um pressuposto errado, porque ninguém conhece Rádio Peão. Pois é. Tá rolando em todo lugar. Então, normalmente todo mundo já sabe. E o seu silêncio eu acho que é muito pior. É muito pior. Porque aí você abre caminho para especulação, que é o que eu tinha comentado antes de uma reportagem, quando a gente busca a posição da empresa por algum assunto delicado e ela diz, não vou comentar. O pressuposto tem coisa aí. E isso não é só com jornalista, é com todo ser humano. Então o funcionário da empresa vai ficar também, tem coisa aí. O que está errado? Eu acho que a comunicação interna tem que ser a mais transparente. De novo, transparente no sentido do que você do que você já deveria ter falado e não falou. Né? A transparência nesse sentido, não é de abrir toda a estratégia que não pode abrir, mas é de saber que um vazamento como esse, como é que você não vai informar os funcionários? Todo mundo já sabe. Josete para dentro da oficina, dentro da Compasso, para ela salvar, ajudar a gente. A oficina faz isso muito bem, né? Já se falando em reputação, porque isso tem muito na construção da reputação interna, inclusive, da empresa, porque a gente fica falando para fora, mas você tem um público, uma audiência gigante, né, ali
dentro do teu CNPJ, né? E tem muita empresa que faz isso muito bem, assim, a gente trabalha também em algumas empresas com comunicação interna e muitas vezes é uma estratégia, inclusive, da empresa usar os funcionários como multiplicadores da mensagem, né? Exatamente. E é uma forma incrível, assim, de você conseguir, de repente, você percebe isso às vezes no LinkedIn, as empresas que fazem isso bem, a mesma notícia tá, assim, aparece pra você de diversas formas diferentes ali, é todo mundo postando, a empresa já entrega, e a gente monta às vezes isso pra empresa, fala assim, olha, então aqui, são essas as 5 fotos, tá aqui o texto que precisa acompanhar, cada um pode só copiar e colar, ou pode dar o seu toque, então aqui as 3 ou 4 matérias principais ali que saíram sobre esse assunto, pra incentivar as pessoas a postarem, mas eu acho que tem, esse é o tipo esse é o momento em que você dá pra, você não peca pelo excesso, ou é bom pecar pelo excesso, sabe, assim, deixa, comunica, porque você passa a informação e você acaba conseguindo também que os funcionários sejam ali spokespersons, né, da sua e numa marca. crise é quem vai te defender. Numa crise é quem vai te defender. Quer falar de IA? Vamos falar de IA? Acho que assim, IA, obviamente... Esse assunto novo. Esse assunto novo que quase ninguém tá falando. É um assunto novo que tá surgindo aí. Num negócio novo chamado internet, uma coisa que você clica lá e vê. Pois é, não é um assunto novo. Agora, você totalmente se novo. Surpreende quando você para conversar com diretores de marketing, CMOs, às vezes até alguns CFOs, e como as empresas estão despreparadas para essa nova brincadeira. Você tem, às vezes até tem, nós implementamos aqui uma conta, seja um GPT, um cloud, qualquer que seja a ferramenta, mas a gente implementou e agora o nosso time está usando. Tá bom, tá usando com... Qual é o Data Lake que tem, né, ali por trás? Eu estava conversando recente com um amigo também de uma multinacional, que, assim, a empresa não tem um data lake, não tem as informações básicas de market share, de vendas, de CRM, de contato de cliente, organizadas em algum lugar. Aí a empresa vai e implementa uma inteligência artificial que está usando a mesma informação que o resto do mundo, não está usando ali a informação de fato boa, de qualidade, que eles deveriam ter dentro de casa. Mas porque a empresa não se preparou. Porque muitas vezes na avareza de pensar, eu preciso o resultado agora desse ano, eu vou investir num data lake. Puta negócio caro, que dá trabalho, que é difícil de implementar e que só vai me dar retorno na hora que eu tiver todas as possíveis ferramentas acopladas, etc. Cara, eu preciso entregar o resultado desse ano, né? Tá fechando o quarter aqui, preciso entregar agora. Exato. Não é... E assim como muitas vezes não se investe ali no above the line, né? Na construção de marca, colocar na televisão, fazer grandes campanhas de branding mesmo, muitas vezes não se investe nessa infraestrutura básica que tá ali, porque vai sustentar um uso inteligente de uma IA. Porque não é só colocar IA, né? Tem uma chargezinha que eu vou colocar aqui na tela depois pra gente, mas é muito bacana, assim, que é vários CEOs reunidos aqui, né? O que nós queremos? E eles, IA, né? Pra quando nós queremos? Agora! Por que nós queremos? Não sabemos! É maravilhoso! Mas a resposta podia ser outra. Pra cortar custo. Aí você corta lá meia dúzia de gerentes, você mantém um diretor que fica lá fazendo prompt. Essa galera vai começar a dar, não, olha, você pode usar pra cortar custo, pra cortar, né? Bom, a gente falou tudo. Cadê? Não, minha pergunta. Vocês não querem que eu pergunte. Vocês estão me provocando. Me fala qual é o teu bolo preferido. Não, assim, o lance da IA, tem esse despreparo, né? Mas como é que assim você vê, por exemplo, hoje o uso da IA? Você já falou lá no começo, tal, tem toda essa questão. Mas, desculpe a minha matraca novamente, mas em 2023, janeiro de 2023, a gente acordou com o tal do ChatGPT. Cara, surgiu um negócio aí, bereré. Quando chegou no SXSW, em março, já era velho. Hoje o ChatGPT é colocado em dúvida
muitas vezes, assim, pela sua... Tanto que você tem aí outras tantas ferramentas e agora você tem a cloud dominando aí as paradas de sucesso, né? Que você não testou ainda a brincadeira do Sol Luna. Assim, eu parei no Alckmin. Eu parei no Alckmin, Fê. Aí, ô, Josete, e aí, com esse monte de ferramenta, e aí quando você tem que falar sobre... Quando o assunto é reputação, quando o assunto é verdade, quando o assunto é informação séria, é tirar a gente aí do sufoco, é se comunicar internamente. Acho que já tem um erro aí de percepção, porque não é uma ferramenta. Todo mundo trata como uma ferramenta. Você está correta. E ela não é uma ferramenta, ela é muito mais do que isso. Eu não sei nem se eu sei explicar o que ela é mais, mas eu pedi uma explicação outro dia para o próprio Gemini, e disse assim, mas é uma ferramenta ou não é? Aí ele explicou, o Photoshop é uma ferramenta, porque você vai lá, você aprende, você faz, e é você com você mesmo. A IA, ela tá te respondendo, ela tá aprendendo com você, ela tá fazendo um outro rolê. Ela não é uma ferramenta. Ela está fazendo um outro rolê que eu não sei nem se a gente já consegue acompanhar. As novas gerações já vão saber disso, eu nasci sabendo disso, mas a gente não sei se a gente sabe acompanhar o que é. E depois tem uma coisa, o que a China está fazendo? Quem sabe? É que nem os carros chineses que de repente chegaram com uma puta tecnologia, estão aí arrasando mercados, literalmente, e a chinesa vai ser como? Né? Que a gente agora teve esse Kimi que lançaram agora, o Kimi 3, que tá no mesmo nível do Claude, o Fable 5 lá. Eu falo como se eu entendesse tudo, mas enfim, faz de conta que eu entendo. Vamos fazer cara de que a gente entende. Perfeitamente. Fable, eu pensei assim, nossa, é da Faber-Castell? É aquele todo colorido, caixas com 48, não, é aquele cores. Que é de, sei lá, 200 nossa, e poucas. Era maravilhoso. Nossa, não, bem, 40 e poucas, aí é muito mais, é quase isso. Mas é o bolso, tá vendo como que é? E aí a gente tá num momento que a gente sequer sabe como é que a China está trabalhando isso, como é que essas empresas chinesas estão usando a inteligência artificial. A gente não tem a menor ideia. E aí tá todo mundo assim, não tem a menor ideia e não está se preparando também, que é como ela falou, não tem sequer os dados, que é o basicão do basicão. Os dados tabulados, né? Sei lá, bota no Excel. E hoje em dia eles podem precisa, até bem né? bagunçados, assim, a IA consegue organizar eles para você, Mas a IA, que é um pouco que a gente estava conversando antes, deu um spoiler antes de começar, ela é um espelho de você e é um espelho das empresas. As empresas que não têm as coisas organizadas, que não têm uma cultura, tudo isso a IA vai espelhar. Então quando você conversa com uma IA, ela está espelhando o que você é. Se você é medíocre naquele assunto, ela vai te dar uma resposta medíocre. É simples como isso. Aquele que começa a fazer uma cara assim, né? Pensando nas respostas que recebeu. Não, porque você recebe, por exemplo, assim, o que você sabe sobre fazer um planejamento estratégico, por exemplo. Aí você vai lá e a te responde um negócio, nossa, que planejamento maravilhoso. Porque você não sabe fazer um planejamento estratégico. E aí você achou que aquela resposta é maravilhosa. É simples como isso. Mas isso é maravilhoso, cara. Esse ponto... Porque isso é ótimo, isso é chacoalhão, assim, né? Muita gente precisa tomar esse... Precisa tomar. Aí não é nem a avareza, né? Isso aí é soberba de achar que você... Achar que sabe tudo. Achar que tá por cima, não precisa de ajuda. Eu já tô queimando todas as... Não, tá ótimo. É bom porque você tá ajudando a gente também a já dizer o que vem por aí já. Né? A gente vai fazer um quadro já explicando os pecados. Agora, Josete, a gente falando então de IA, você que entrevista aí, tá aí circulando dentro desse mundo de marketing, o que você mais tem ouvido dos CMOs e de publicitários quando a gente fala de implementação e uso de IA dentro das empresas e agências? Eu tenho ouvido que é tudo sobre o humano. É bonito esse discurso. É lindo. SXSW. Cannes agora. E que é verdade, é tudo sobre o humano. Só que é raso, né? Ser tudo sobre o humano. É raso, que é óbvio que é o humano que, em última instância, sei lá, vai lá e desliga na tomada, né? Sei lá, sempre é tudo sobre o humano. Mas eu acho que é raso pensar que é sobre o humano. A criatividade é sobre a humanidade?
O que faz sucesso na IA, pelo que eu vejo, assim, por exemplo, tudo é criado por humano, né? Porque foi o humano que teve aquela ideia de botar. Só que ela colocou a facilidade de fazer as coisas num outro nível. Na verdade, a gente está entrando, estou pensando agora em voz alta, entrando numa era em que, por exemplo, a publicidade está toda aqui, né? Em São Paulo. Como vai ser agora? Vai ser lindo, porque lá no Amazonas o pessoal vai começar a se destacar. Nossa, isso é maravilhoso. Em todo lugar, porque aí você vai começar a estimular a criatividade de todo mundo. Também tem essa parte, que sim, é sobre-humano, mas é simples assim? Não é simples assim, né? Que é só sobre-humano. É ser sobre-humanidade. E eu comprei o discurso da SXSW, tá? Deixa eu contar aqui. Porque eu vi umas palestras que me tocaram muito nessa questão humana. Até foi uma do Jack Conte, que ele fez uma coisa muito maravilhosa, que ele disse assim, ok, então se a gente colocasse a música até os anos 50, ia surgir os Beatles, Nirvana? Não, porque a IA é só até ali, depois tem que ter mais humanidade, né? Então, assim, é quase... Eu comprei isso na SXSW, porque eu estava muito, tipo assim, IA, aí ok, é humano. Aí agora eu pensei assim, tá, mas é meio óbvio, né, que é humano, sabe? É meio óbvio, mas que humanos que a gente está falando? Quem é que vai se destacar? Então é meio tapar o sol com a peneira um pouco, né, de ficar nesse discurso da humanidade. E eu vejo que tem muitas empresas que estão, de fato, se preparando e muitas empresas não estão. Na área de marketing, as próprias agências de publicidade. Algumas estão super preparadas, outras estão achando que a criatividade vence. E o que vai vencer? Não sei, porque a gente não tem bola de cristal, né? Você mesmo já escreveu sobre rompimentos de algumas grandes e tal. Você falando isso me fez pensar uma coisa aqui. Até trazendo o pecado da avareza aqui. Não tem muita gente também... É claro que é o humano que vai construir essa analogia que você fez, trazendo de lá do SXSW, é maravilhosa. Mas eu fico pensando nos avarentos de plantão, se não vai sempre sobreviver do hype, sabe? É o hype, é assim que se está fazendo, vamos fazer assim. Então significa que você não pensou, não estou dizendo sobre coisas que eventualmente são bacanas, são construtivas, que deram certo, mas sabe assim, vamos primeiro ver o que acontece para ver o que a gente faz? Não sei se eu estou conseguindo colocar bem essa questão de não estar sempre se preparando. É meio se reagindo. Isso, interagindo. Reagindo, isso. Eu acho que quem ficar só reagindo está atrasado. E vai ficar atrasado. Porque tem gente que não está só reagindo. E fica escravo. Porque outra coisa que veio da SXSW, que é muito interessante, que é a questão do Greg Chauvel, não sei se vocês viram lá, que ele é um presidente de IA, e aí ele fez uma discussão com uma neurocientista, que foi a coisa mais incrível que eu vi lá na SXSW, foi essa interação dos dois. E aí ele falou uma coisa, que ele disse assim, nos próximos 24 meses, todas as empresas, 75% dos funcionários serão passageiros e só 25% serão drivers, que ele falou que são os motoristas. O que ele está querendo dizer com isso? Que hoje você aceita o que a IA te devolve. E você é passageiro, você vai lá e aceita. Só que o grande rolê da IA é você dar a direção para ela. É isso, por isso que eu digo que é um espelho. Então, no fim, se você não sabe se comunicar, ali vai ser um espelho, entendeu? E aí você só vai estar espelhando o que você é, o que talvez a gente... Por isso que eu digo que talvez comecem a surgir pessoas, outras, que não estão no nosso radar e que elas vão aparecer porque elas vão saber usar a IA de um jeito. E aí nós vamos ficar encantados com essas pessoas, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí que vai acontecer. Então não adianta você ter essa avareza agora, porque é sobre você, e aí? Né? E aí, os jovens devem estar todos desesperados. Não sei se eles devem ficar, porque eles devem... Eu acho que tudo vai mudar também, né? Na educação, e aí vai ser mais importante ler livros, que eles não estão lendo. Talvez a IA venha para forçá-los a ler mais, a saber perguntar mais, porque a hora que eles se ligarem que eles só recebem a média da resposta, o que eles vão fazer? Vão ter que buscar conhecimento, né? Sim. Exato. E poder trocar, né? Apesar da IA estar cada dia melhor,
e as respostas estão melhores, tal, ainda está muito sujeita a erros, ainda tem muita alucinação. Então isso é uma coisa que, obviamente, quando você pega os memes dos modelos antigos e as respostas erradas eram divertidíssimas, tá cada vez menos, né, assim, às vezes até você vê alguma coisa, ainda tem algumas até contas de Instagram que só mostram os erros das IAs, né, e aí você se diverte, tá, olha, ela viaja, tá. Mas assim, daí você vai testar na sua e o seu modelo já tá, né, aquilo ali já era o modelo de semana passada e acabou, já era. Mas você falou um negócio interessante, que é essa questão da leitura. E acho que o principal personagem, né, assim, conhecido dentro conhecido pela avareza é o Scrooge, né, do Conto de Natal, do Dickens. Inspiração pro Tio Patinhas, que acho que todo mundo conhece. Mas se você tivesse que pensar em um personagem do mundo corporativo... Ai. Quem é o símbolo maior da avareza, na sua opinião? Quem é o Scrooge? Quem é o Scrooge do mundo corporativo? Eu tenho a Até resposta. sentei direito agora. Eu tenho a resposta. E a minha resposta é: não posso opinar. Beijo para Tô tentando lembrar o nome dela. Fátima, também. eu ia dizer a Fátima. A Ruth. Alguém lembra como é que é o nome daquela? Glória Pires. Glória Pires. A Fátima, a Ruth, eu fui lembrando disso. Ruth Raquel. Esse assunto a gente também não pode opinar. Que barato. Muito bom. Tá bom, então já que não vamos falar de personagem, qual é então o maior erro em termos de avareza, de economia ali, que a empresa faz, na sua opinião hoje? É economizar na informação para o jornalista? É economizar no corte de funcionário? Não é o maior erro, porque é difícil saber o maior erro, mas tem um erro que ele é tão pequeno e tão minúsculo, mas que eu acho que diz muito sobre uma empresa, que é, por exemplo, quando a gente vai em eventos de jornalistas, um evento da empresa, um evento não sei o quê, e aí lá pelas tantas, os jornalistas podem almoçar, os fotógrafos não. Sabe, eu acho que isso mostra... Essa é melhor eu não opinar. Como empresa aqui de audiovisual. É melhor eu não opinar. Gente, você entendeu? Assim, porque o meu marido é fotógrafo, então eu sei bem isso. É impressionante, eu acho que isso diz tanto sobre a empresa. Porque é um descuido, é uma avareza tão grande, é um prato de almoço para alguém, entendeu? É um café para alguém. E eu acho que é um cuidado assim que é mínimo, é muito pequenininho, mas é ali que está plantado. Então, as empresas que estão preocupadas, não, vamos trazer todo mundo, a pessoa que está com você comeu, sabe assim, eu acho que isso demonstra o que a empresa é. Bem sinceramente, eu consigo ver isso aí. Eu fui na festa da firma da oficina. E eu nem da oficina sou, eu tava lá, pra você ver. A oficina é 10. Tava lá na festa da firma. E todo mundo ganha o almoço. Todo mundo ganha o almoço. Não, mas isso é muito louco, porque acho que tem até não sei se a gente estiver sendo repetitivo, você nos perdoe, tá? Mas assim, tem até uma pergunta aqui sobre o paradoxo de... Algumas, ao mesmo tempo que uma companhia, de uma empresa, ela é extremamente avarenta na hora de falar sobre coisas necessárias, ali ela é extremamente mão aberta para visibilidade, né? E aí eu tive um exemplo recente de uma agência que fez uma festa esses dias. E aí até uma das meninas conversando comigo falou: teve uma festa super legal lá em cima, eles fizeram prêmios e não sei o quê, e bolos e comidas e bebidinhas e tal. Mais tarde eu vou subir lá para ver se eu consigo um lanchinho. Eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Qual a mensagem que isso traz? Porque essa coisa, não, isso aqui é C-level, ou isso aqui, é claro, né, vamos entender também, vamos entender os momentos, claro. Mas eu acho que às vezes tem muito isso, e essa coisa da generosidade em ganhar uma visibilidade, às vezes, dentro de determinados lugares ou focos, ou até mesmo para o grande público, isso é sobre excluir. Então, assim, é justificável excluir? Se não é, cara, não faz. Não faz nenhum evento.
Ah, mas eu não vou ter dinheiro para sei lá quantos reais a mais para a pessoa poder estar lá. Então faz o evento, entendeu? Então, porque de novo a gente volta lá pro começo da conversa, né? Exatamente. E aí você está fazendo isso na sua empresa, com todo mundo, mas tem um bloco que foi excluído. Você acha que eles não vão lembrar disso pro resto da vida? Vão, né? Vão sim. E são eles que provavelmente vão vazar a informação, que depois você vai ficar puto com o jornalista e a culpa, no fundo, era sua, porque não pagou a porcaria de um café. Agora, Josete, qual que seria, então, o antídoto aqui pra avareza? Maravilha, Fê, que legal. Antídoto pra avareza? Ah, não sei, né? Porque também é muito fácil a gente ficar falando, assim, dos erros dos outros e depois tá fazendo tudo igual, né? Porque às vezes a gente nem se toca, né? Agora ela é CEO. Exatamente. Não é isso que eu tô dizendo, assim, porque nesse papel, assim, isso não é uma crítica, mas é porque às vezes a gente não se toca. Às vezes lá na ponta tem um erro acontecendo que você não consegue saber desse erro. Não significa que aquela pessoa que tá lá em cima não tem essa preocupação com a outra. É que tem algum processo que tá falhando, entendeu? Então não é sobre não é pessoa física. Né? Não é pessoa física. Agora, antídoto para avareza é você conhecer bem, eu acho, né? Conhecer bem a sua empresa, todos os processos de onde está indo e ter o tempo, né? Que é muito difícil. Agora eu fui até meio mineira, apesar de ser catarinense, mas o tempo é muito difícil de você ter. Até quando eu fiz o meu relatório sobre a SXSW, o meu insight foi que a gente está na era da lentidão intencional. Eu acho que as empresas que vão vencer, o jornalismo que vai vencer, é aquele que optar o momento de fazer as coisas com calma. Porque é uma opção. Claro que você não vai deixar de acompanhar a velocidade das coisas, não é isso que eu propus no meu relatório. Mas você tem que saber assim, peraí, eu vou dar uma matéria super rápido só porque todo mundo vai dar? Ou eu vou dar a matéria de verdade? Que é o que você entendeu? A gente tinha até pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, a CNN, todo mundo só dizia que uma notícia era verdade quando a CNN dava, e ela não dava primeiro, porque ficava todo mundo esperando. A CNN deu? Ah, não deu, então vamos esperar. Entendeu? Isso, e a gente precisa... Pra quem não conhece muito desse mundo, tem uma série que é excelente, que é o The Morning Show. The Morning Show. Que é incrível e que mostra um pouco isso, assim, até a preocupação, não de todos, né, mas de alguns dos jornalistas ali dentro daquele meio, de falar assim, opa, peraí, vamos, assim, é verossímil, tipo, é verdade, tá na hora, podemos dar essa notícia ou não? Então, acho que é uma série muito legal pra quem, né, fica curioso, mas é muito verdade. Agora, a gente tá numa era de competição ali pela velocidade. Né? Tipo, não é só quem tem, né? Tipo, quem tem mais claims, mas é quem faz isso mais rápido. E isso de esperar tem um preço também, né? Falar assim, eu quero fazer com mais qualidade, mas eu vou fazer depois. Eu quero aprofundar as minhas relações, o que significa que eu vou estar ali naquele jantar ou naquele tempo sem estar sabendo o que está acontecendo. Se caiu um avião, não, eu tô ali sem celular, sem estar, tô ali 100% presente. Isso tem um custo também. Por isso tem que ser intencional, né? Você tem que achar esse balanço, né? Não é assim, óbvio que não é assim. A gente tá num mundo super veloz, mas eu acho que a tendência do mundo é dar uma freada. Por isso que eu bati nisso, porque senão a gente vai dar contra a parede daqui a pouquinho, nessa velocidade que a gente tá, e vai morrer todo mundo. É verdade. A Josete tem 2 filhas. Sim. Você também, né? Também. Em que momento, às vezes, você... 2 filhas de uma enteada, então são 3 praticamente. É claro que em algum momento você é obrigada a aplicar um pouquinho ali a avareza, né? Em algumas questões. Elas que acham super avarenta na questão de celular, por exemplo, porque é 0. Lá em casa é 0. Aí é avareza até os 13 100%. Anos. Até os 13 anos, elas que lutem. E com dinheiro. Aí elas também que... Aí é outra questão. Não, mas essa até não é uma questão que tipo, não tem mesmo, então tá tudo certo. Não é questão de avareza, é questão de realidade, não tem. Então, dessa eu tô livre, né? Mas também tá tudo certo, não tem grandes preocupações. Mas o celular é elas que lutem. E vão ter que lutar contra mim, e eu sou meio ditadora nesse aspecto, não vai ter, tá, meninas?
Beijo. Recado Simples dado, assim. né? Não precisa falar alto, nada disso. Eu já fiquei eu com medo. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Fê, e aí? Temos? Vamos pra Arena Rápida? Vamos? Vamos. Então vamos embora. Deixa eu abrir aqui, que é um quadro que nós temos aqui. A gente vai se preparar para ele agora. Você que vai estrear, tá? Em uma situação difícil, silêncio ou explicação imperfeita? Explicação imperfeita. Mais conteúdo ou mais escuta? Mas escuta. Uma grande campanha ou 10 anos de consistência? 10 anos de consistência. Ela já foi na frente. Ela foi quase uma IA agora. Proteger a informação ou compartilhar o contexto? Compartilhar o contexto. Dados ou experiência? Experiência. Eficiência ou consistência para evitar uma crise? Consistência. Para fechar, quando que economizar sai caro? Quando que economizar? Todas as respostas acima. Exatamente. Acho que a economia do tempo sai cara. De você de você economizar o tempo do executivo a ponto dele não conversar com as pessoas. Isso sai caro. Muito caro. Muito bem, fechando este quadro em que aprendemos. E acho que ela já... A Josete nos ajudou, inclusive aqui, né? Inclusive, acho que você já matou aqui a minha última pergunta, porque eu ia perguntar exatamente quando que uma organização começa a comprometer a sua reputação? Quando ela economiza em tempo de escuta. Muito bom. Muito bom. De escuta, de conversa, de tudo. É isso. Josete, a gente te deve um almoço ou um café da tarde. Né? Sim. Pode levar o fotógrafo. E pode levar o fotógrafo. Maravilhoso. Boa. Maravilhoso. Tchelito, você tá convidado. Fechou. Você vai junto no almoço. Adorei, obrigada pelo convite, foi muito legal, divertido. Obrigado pelo seu tempo e paciência com a gente aqui. A Compasso foi avarenta e me colocou aqui para economizou no repórter, me colocou aqui para entrevistar você. Então, podcast pode. Brincadeira, gente. Muito bom, obrigada. Obrigada. Legal conhecer a Josete, né? Demais, né, cara? Nossa, adorei esse papo. Demais. A gente falou de filme, né? Será que não vale dar uma dica de filme, você acha? Acho que o episódio de hoje é o Lobo de Wall Street, né? Total, não tem o que falar. Total. Esse filme é muito bom e tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Tem mesmo. É isso aí. Agora, uma coisa que a gente esqueceu foi de pedir pro pessoal dar um like. Nossa, mas você sabe que eu não gosto, porque todo vídeo de YouTube, né, dessas coisas, na hora que coloca no Spotify, não sei o que, fica todo mundo, dê um like, curta aqui e tal. Mas precisa, né? O algoritmo não entrega. Mas sabe, a gente resolve na edição depois, de boa. Tá bom, então pede você, eu tenho vergonha. Então dá um like, olha, pra você, eu vou gravar então como se tivesse, olha, você, olha, se inscreva no nosso canal, dá um like, coloca no sininho aí pra lembrar quando entrar o próximo vídeo, acho que é mais ou menos por aí, né? É isso aí, faz aquela setinha assim, aponta o dedinho, sabe? A gente tá sendo avarento com informação, hein? Ai, meu Deus.